Vamos falar mais um pouquinho sobre a vitória do Corinthians ontem à noite contra o Bahia e também analisar aí como a mídia reagiu a esse resultado. Na coletiva de imprensa, o Fabinho Soldado, diretor de futebol, anunciou a renovação do técnico Ramon Dias, da comissão dele, por mais um ano, até o final de 2025, o que é uma boa notícia, na minha visão. Né? O trabalho do Ramon Dias é muito bom, né, acho que todo corintiano vai concordar comigo nesse momento. A recuperação, não só tirando o Corinthians lá de baixo na tabela da zona do rebaixamento, o Ramon Dias encontrou um time, né? Como eu disse ontem no pré-jogo, Ramon Dias estava dirigindo o ônibus e recebendo os passageiros ali, os jogadores, né? Principalmente nessa janela de meio de ano, e foi montando o time, experimentando 3 zagueiros, 3 atacantes, errando muito em escalações e substituições, mas tudo isso fez parte de um processo para encontrar o time ideal. E hoje o Corinthians tem um time, tem padrão de jogo. A atuação de ontem foi impressionante do ponto de vista coletivo, troca de posições, aproximação, troca de passes, né? Teve lances ali, até lances que não deram em gol, uma bola que terminou com um chute para fora do Memphis Depay, que o Corinthians vem tocando bola e se movimentando, jogadores trocando de lado, muito impressionante, assim, desempenho de time bem treinado, né? E não é porque o Ramon Dias recebeu esses reforços, alguns jogadores de realmente muita qualidade, o André Carrijo, né, o Memphis Depay, não é, nem sempre um técnico recebe esses jogadores de qualidade e consegue montar um time, né? O famoso fazer omelete com os ovos que ele tem. A gente já viu muitos times caros, times com jogadores de alto nível não darem certo. Então, mérito do Ramon Dias, do Emiliano, do bom trabalho que eles fizeram desde que chegaram ao Corinthians e são merecedores aí dessa renovação. Acho que é uma boa notícia. O Corinthians começa o ano que vem com um treinador. Na coletiva de imprensa, o Ramon Dias também falou sobre o Memphis, o Yuri e o Rodrigo Garro, que ele também está fazendo um trabalho para que esses jogadores joguem, né, ou voltem às suas seleções, o Memphis na Holanda, o Yuri na seleção brasileira, o Rodrigo Garro, talvez pela primeira vez na seleção argentina. Acho que os três merecem pelo momento. Acho que do ponto de vista do relacionamento do treinador, gerenciamento de vestiário, é interessante ele trabalhar esse lado com esses jogadores. Do ponto de vista do Corinthians, né, eu acho que vai ter torcedor que vai achar legal, torcedor que vai achar, porra, o Garro, mandar para a seleção da Argentina, daqui a pouco vem alguém querendo contratar, né? Mas a verdade é que os caras estão jogando bola e merecem, mas o nosso foco, a nossa preocupação é o Corinthians, e eu também vou entender o torcedor que achar que, porra, não tem nada a ver, né, cara? Importante eles estarem no Corinthians, ficarem no Corinthians e jogarem bem com a camisa do Corinthians. Vamos falar um pouquinho da repercussão à imprensa aí, eu anotei algumas coisas aí, eu acho que nesse momento, como a imprensa não tem nada de ruim para apontar, né? E alguns jornalistas aí, a gente sabe, na grande mídia, são incapazes de elogiar o Corinthians em qualquer circunstância. O foco foi novamente no tema finanças aí, né? E no suposto doping financeiro do Corinthians nessa janela de meio de ano, né? Por isso que muita gente criticando aí o zagueiro Kaká, eu acho que ele tem razão quando ele levanta aquela bandeira de pau no cu da mídia, porque os caras são incapazes de reconhecer, até num momento como esse, um bom momento, reconhecer qualidades aí no trabalho que tem sido feito no Corinthians. A torcida do Corinthians, ela fica na bronca porque a mídia é seletiva. Alguns setores da mídia realmente perseguem o Corinthians, é claríssimo, né? Os caras ontem, ou hoje, falando do Ranielli, cara, porque o Corinthians não pagou o Cuiabá e utilizou o Ranielli, trouxeram de novo essa história do Ranielli, né? Ninguém fala do Daverson lá no Atlético Mineiro, que também foi do Cuiabá para o Atlético Mineiro e também não recebeu. Por que será que não falam do Atlético Mineiro? Não dá audiência? Eu não sei. Aliás, o Atlético Mineiro, que é um clube que acumulou uma dívida impagável, né, para o seu tamanho, virou SAF aí numa manobra super esquisita, e tem um time mais caro que o do Corinthians e muito mais caro do que a arrecadação do Atlético Mineiro permite, né? Mas ninguém fala sobre isso. O mesmo vale para o Cruzeiro, para o Botafogo,
né? Que são dois clubes aí que têm donos colocando dinheiro do próprio bolso, que montaram elencos aí totalmente incompatíveis com suas arrecadações, né? E são clubes aí, todos esses clubes, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Cruzeiro, são clubes aí que fizeram finais de Copa, mas ninguém fala em doping financeiro, é só com o Corinthians, né? Esses clubes aí gastaram mais que o Corinthians nessa temporada. Olha só, o São Paulo, por exemplo, São Paulo ano passado ele trouxe, no meio da Copa do Brasil, ele traz o Lucas Moura, traz o Rames Rodrigues, né? No meio de uma semifinal ali, na semifinal com o Corinthians, enquanto o Corinthians perdia o Roger Guedes, perdia o Murilo, o São Paulo enfrentou o Corinthians na semifinal, se classificou, ganhou a Copa do Brasil. Ninguém falou em doping financeiro naquela época. Agora a dívida do São Paulo está aí em torno de R$ 1 bilhão, um clube que arrecada bem menos que o Corinthians, né? O São Paulo está tentando fazer uma vaquinha aí com investidores para tentar substituir dívida bancária. Quantas vezes a gente escuta isso na mídia? Quantas vezes eles falam sobre isso? Muita gente não sabe. Até o torcedor são paulino não sabe que isso está acontecendo. Então, cara, é muito claro a perseguição ao Corinthians, a insistência em trazer esse tema só quando o clube em questão é o Corinthians. E a pior parte de tudo isso é que a imprensa não faz jornalismo, né? Porque quando eles trazem as finanças do Corinthians, eles omitem muitas coisas. Eles omitem, por exemplo, que o clube tem um plano de reestruturação, né? Que já foi aprovado. Segundo estudos que saíram aí há um tempo atrás, o Corinthians seria um dos poucos times dentro das regras de fair play financeiro que existem. Não existem no Brasil, mas existem na Europa, né? O Corinthians ele tem um time equivalente à sua arrecadação. É importante citar isso, né? Ao contrário de outros clubes aí no Brasil. Então a gente, para o torcedor corintiano, é muito frustrante, né? É muito desgastante ter que escutar isso todos os dias, até num momento bom. A gente, eu digo, o torcedor corintiano, a gente passou por muita coisa esse ano, né? Uma nova administração, um novo presidente, a construção de um novo elenco. O Corinthians dispensou todo mundo. O Corinthians montou um elenco novo esse ano, né? A oposição no clube, a oposição no Corinthians, que junto muitas vezes com a imprensa tenta minar de todas as formas o trabalho que tem sido feito, né? E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a gente vai terminar o ano com uma boa perspectiva, né? Muito orgulho da torcida do Corinthians, né? A nossa torcida, que lotou o estádio o ano inteiro, que confiou, que empurrou esse time para uma recuperação no campeonato, que está tentando aí pagar o estádio, né? Num esforço coletivo notável, admirável, independente do que aconteça, é admirável a iniciativa. E com o treinador, o Corinthians tem um trabalho, tem bons jogadores, tem um treinador que conhece futebol, como eu disse, achou um time, né? O Corinthians vai ter calendário cheio. Cadê a meia-culpa da imprensa que deu aí notícia? Tá circulando aí pela internet. Vários órgãos de imprensa deram que o Corinthians já estava fora da Copa do Brasil no ano que vem, e o Corinthians, na verdade, já está classificado, né? Então o Corinthians vai terminar o ano aí com o calendário cheio para 2025, muita esperança para a próxima temporada, e eu acho que é isso que importa para o torcedor corintiano, e a gente está muito feliz. É isso aí, vai Corinthians!